Olá, boa noite. Seja bem-vinda, você que está assistindo no replay. Eu irei colocar uma música para fazer a abertura da nossa live, que eu acho que representa muito o tema que a gente vai falar hoje. É apenas um trechinho, mas eu sei que vai fazer muito sentido para vocês. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Olá! Que felicidade ter vocês por aqui. Boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. Que alegria estar aqui com vocês, compartilhando algum dos ensinamentos que edificaram e edificam ainda muito a minha caminhada, essa jornada até aqui da maternidade. E poder compartilhar isso com vocês é algo que me faz extremamente feliz, de verdade, muito mesmo. São tantos assuntos, né, que transformam a nossa vida, são tantos assuntos que, às vezes, né, uma frase, o trecho de uma música, um entendimento é capaz de mudar completamente a maneira como a gente enxerga e percebe a realidade. E claro, assim a realidade também muda. Eu coloquei essa música para vocês de abertura porque o trecho dessa música representa a nossa live, né? Essa música é uma música antiga, mas é uma música muito bonita, é um poema muito bonito. E esse trecho que fala, né? Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. E a autonomia é sobre isso, é sobre esse dom que cada criança carrega dentro de si, esse dom de ser capaz e de ser feliz. E eu não poderia, eu acho que encontrar a abertura melhor para falar com vocês sobre esse tema. Só que antes de falar com vocês sobre isso, eu queria ouvir vocês. Eu queria ouvir qual é a percepção, qual é a opinião de vocês, o que vocês entendem e sabem que é a autonomia da criança. Coloquem aqui para mim. Primeiro eu quero ouvir vocês. Enquanto isso eu vou aqui, ó, tomando meu chazinho. O que vocês acreditam ser a autonomia da criança? Coloquem aqui para mim. E se você que está assistindo no replay, anota aí, né? Perceba, pense, o que você acredita ser a autonomia da criança?
A autonomia da criança, a gente acaba muito relacionando as questões físicas e motora da criança, né? A gente acaba relacionando a criança ter a autonomia em ela conseguir fazer as suas atividades sozinha, né? Então, porém, quando a gente olha para esse aspecto de olhar apenas para a autonomia como se fosse uma questão física e motora da criança, eu acabo limitando essa capacidade de se ter autonomia ao desenvolvimento infantil. Eu acabo limitando essa capacidade da autonomia, eu acabo relacionando ela à idade da criança, percebe? Porém, o que eu quero trazer para vocês de clareza nessa live é que a autonomia, ela está além das capacidades físicas e motora da criança. Eu poderia dar para vocês aqui vários exercícios, várias ferramentas para que vocês pudessem praticar no dia a dia com os filhos de vocês, várias atividades para desenvolver a autonomia de forma física e motora. Mas a autonomia que eu quero falar com vocês essa noite, ela é sobre muito mais, né? A autonomia, ela é sobre a autoestima, é sobre a autoconfiança, é sobre a autossuficiência, do que sobre capacidades físicas e motoras da criança realizar uma atividade sozinha. Entendem isso? Agora eu quero que vocês, pensando nisso que eu falei, peguem esse conceito que eu vou trazer para vocês. E se vocês, trouxeram aí uma caneta e um papel, como eu orientei com vocês hoje de manhã, anotem aí esse conceito para vocês depois refletirem e pensarem sobre ele no dia a dia, nas questões do dia a dia aí na casa de vocês. A autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. É a capacidade de governar-se pelos próprios meios. O que eu entendo? O que eu entendo sobre governar-se pelos próprios meios? É tudo. É o que eu penso sobre mim, é o que eu acredito sobre mim, é sobre as minhas capacidades, as capacidades e habilidades que eu tenho, as que eu não tenho. Eu governo o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Está relacionado à independência da criança. Está relacionado à independência ao quê? A independência nossa, dos pais, a independência do adulto, a independência de precisar do outro para alguma coisa. A gente faz tudo o que a gente faz, por quê? A gente ensina tudo o que a gente ensina para os nossos filhos, por quê? Porque no fundo, um dos desejos que a gente tem é que que chegue o dia, quando eles se tornarem adultos, a gente não ser mais necessárias para eles. Não é isso? A gente ensina os nossos filhos e a gente educa eles justamente por isso, porque a gente espera que vai chegar o dia que a gente não é mais necessária. Então a autonomia é sobre essa independência do pai e da mãe. É sobre a liberdade da criança, é sobre a autossuficiência dela. Resumindo esse conceito, a autonomia é o que define a capacidade que a pessoa tem de evoluir nas questões pessoais, de lidar com situações de enfrentamento e interação social. Ou seja, o desenvolvimento da autonomia desde a infância consiste na competência desta criança de exercer a sua liberdade de forma responsável, de tomar decisões por si mesma, de definir metas e objetivos para alcançar aquilo que ela deseja. E claro, se tornar um adulto capaz de fazer isso. E eu estou falando isso para crianças de 1 ano e meio, de 2 anos.
bebês que acabaram de começar a andar. E eu sei que se eu pegar esse conceito, vocês vão pensar assim, como assim, Lid? Um bebê de 2 anos exercer a sua liberdade de tomar decisões de forma responsável para resolver e atingir um objetivo, uma meta que ele quer. Como assim? Quando você pensa nisso que eu tô falando, de uma forma cognitiva, fica meio ilógico mesmo você pensar numa criança, num bebê de 1 ano e meio, 2 anos realizar isso. Mas quando você traz esses conceitos para as ações que você observa nesse bebê executando, você encontra essa autonomia. Quer um exemplo? Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Achei. Vou pegar aqui, ó. Quando você vê um bebê tentando alcançar e tentando pegar um objeto, o que você faz? O que você faz quando você nota isso num bebezinho? Normalmente, a gente, né, se é um objeto que ele pode pegar, né, se é um brinquedo que ele quer, alguma coisa assim, o que a gente faz? A gente dá pro bebê, a gente empurra para ele alcançar, a gente auxilia ele para ele chegar até o objeto. Se é algo que ele não pode pegar, a gente retira ele dali. A gente retira o objeto, a gente faz sinalzinho de não com a mão para a criança reconhecer a sua negativa. Não é isso que a gente faz? Quando eu estou falando para a gente olhar para esse conceito que eu acabei de falar para vocês, o que eu faço quando eu vejo um bebê tentando alcançar um objeto? Eu dou o espaço. Eu confio e eu permito que ele encontre meios de resolver esse problema. Qual é o problema que o bebê tem para resolver? Meios de alcançar esse objeto. Então, eu dou espaço, eu confio e eu permito que ele encontre meios de resolver aquele problema, de atingir aquele objetivo pelos próprios meios. Como que eu faço isso? Quando nós, pais, incentivamos a quebra do elo da dependência, o que é isso, né? Quebra do elo da dependência. A quebra do elo da dependência é a criança depender de tudo pra gente, sabe? Quando nós, pais, incentivamos a quebra do elo da dependência, dando para ela esse espaço e confiando nela, a gente permite que ela tenha controle sobre a própria vida e ela acredite ser capaz de resolver os seus próprios problemas. É isso que cria autoestima e autoconfiança genuína. Porque parte desse incentivo, ele vem da própria criança e não de uma pessoa externa. Quando eu tô falando de autoestima e de autoconfiança genuínas, eu estou dizendo que é algo que nasce interno da própria criança. Não é você, não é um estímulo externo que põe essa autoestima nela. Porque a gente acredita que quando a gente elogia a criança, quando a gente dá esse empurrãozinho para ela conseguir fazer as coisas, a gente acha que a gente tá dando essa autoestima para a criança. De fato, você até está. Não vou dizer que você não está dando para ela autoestima e autoconfiança. Só que não é a autoestima e a autoconfiança de forma genuína. Que vocês vão entender a diferença disso agora, que eu vou falar com vocês sobre isso. E por quê? Porque é na infância que ocorre a construção da personalidade da criança, o que é um fator decisivo para o desenvolvimento da autoestima. Então, olha só, é um fator para acreditar-se ser capaz de governar-se pelos próprios meios. Percebem? Quanto isso faz sentido? Na psicologia, a gente chama esse incentivo interno
é conhecido como locus de controle, ok? O que é o locus de controle? O locus de controle é o grau que uma pessoa acredita possuir de poder sobre a própria vida e sobre os eventos que acontecem. Onde está esse poder, né? Onde está o poder de eu conseguir realizar? Onde está o poder de eu ser capaz? Onde está? Dentro de mim. Locus significa lugar ou local em latim. Então, quando eu falo de incentivo interno, a gente está falando de locus de controle, que é o grau de poder que uma pessoa tem de acreditar que tem poder sobre a própria vida, sobre as coisas que acontecem. É o poder e a capacidade que se encontra dentro de mim. O que significa que pessoas com locus de controle interno, elas têm realmente, de fato, poder sobre a própria vida e sobre o que acontece com elas. Só que também tem o locus de controle externo. Quem tem pessoas que têm um locus de controle externo são pessoas que acreditam não possuir controle sobre o que acontece com a própria vida. Elas acreditam que as coisas que acontecem ou são por fatores externos ou pelo destino, das quais ela tem pouca influência. Para dar para vocês um exemplo claro sobre esse estímulo interno, locus de controle interno e o externo, pensa assim, em você adulto, tá bem? Quando você tem uma questão muito difícil de resolver ou algo que exige uma habilidade que para você não é tão fácil, você não domina, ok? Se você tem alguém que vai lá, né, por exemplo, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, fala, não, filha, vai, você consegue, você dá conta, você já realizou tantas coisas, olha, faz assim, assim, assado, eu tô com você, eu tô junto, você vai conseguir. O que acontece? Você infla de capacidade de senso de que você dá conta. É como se fosse um estímulo de incentivo, né? Uma motivação, é uma injeção ali de motivação em você. Pode ser que você vá tentar realizar e você consiga. Mas pode ser que conforme essas coisas você for realizando e você for se deparando com a dificuldade daquilo, e quando você estiver sozinha, só você e você, sem esse estímulo externo, sem essa injeção de incentivo, você deixa de acreditar que você é capaz. Percebe? Quando eu tenho o locus de controle interno, o poder de acreditar está dentro de mim, no meu local aqui, eu não dependo desse estímulo externo, das pessoas me trazendo esse incentivo, do meu pai e da minha mãe me incentivando que eu dou conta de realizar aquilo. Eu não dependo de ouvir esse incentivo das outras pessoas, porque o poder e o senso de capacidade de realizar, ele mora dentro de mim. Porque o impulso, para quem tem o locus de controle externo, o impulso, ele vem de fora, ele vem do outro. E elas não conseguem alterar isso. Todos nós, de alguma forma, somos afetados pelo que nos acontece, pela família que estamos inseridos, pela sociedade, enfim. De fato, todos nós somos. Mas a sensação de controle sobre a própria vida, a despeito disso, é o que faz a diferença entre o locus de controle interno e o externo. Entenderam? Entenderam isso? E como dá para a criança esse espaço, né, essa confiança, para ela aprender a desenvolver
e a crescer. Teve um psicólogo russo, que eu não sei o nome, na verdade assim, eu sei o nome dele, mas o nome dele é russo, eu não vou dar conta de falar e o meu ego não vai deixar eu passar vergonha aqui em rede social, né? Então eu não vou falar o nome do psicólogo, mas ele desenvolveu um conceito que chama zona de desenvolvimento próximo. Vocês podem depois pesquisar na internet. E o que ele diz, né? Ele diz que a criança, ela necessita de uma quantidade certa de espaço para aprender a se desenvolver nas áreas adequadas a ela, com a quantidade apropriada de auxílio. Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Imagina quando a gente vai ajudar a criança a subir pela primeira vez em um daqueles brinquedos de parquinho, sabe? O que você faz? Você primeiro dá a mão para a criança, né? Ajuda ela a subir. Aí depois você só dá o dedinho para ela até que você solta, né? E deixa que ela vá sozinha. Você já confia que ela vai dar conta de subir no brinquedo e vai se virar sozinha, né? É isso que a gente faz, não é? O que esse psicólogo russo fala é o quê? Ele diz pra gente, tente não intervir a menos que seja absolutamente necessário. Tente não intervir. Confie que a criança será capaz de experimentar, de executar novas coisas. Dê a ela o espaço para construir autoconfiança, de conseguir ou não subir naquele brinquedo. Olha só, quando eu dou espaço, lembra que eu falei do objeto? Quando eu dou espaço, eu não estou dando espaço a menos para a criança descobrir se ela consegue ou não pegar. O que esse psicólogo ensina e fala, né, e hoje a gente vê muitos estudos falando sobre isso, quando eu dou esse espaço, eu dou espaço para que a criança construa a autoconfiança de ser capaz. A gente acredita estar ajudando a criança quando a gente vai lá no ímpeto para salvar ela, né? Ou então para que ela não caia, para que ela não se machuque, para que ela não vá subir aonde a perninha dela não dá conta. Ou então eu estou de pronto ali, ó, para dar essa mãozinha, para dar esse dedinho, para dar essa ajuda para ela, para que ela consiga realizar aquilo com determinado desempenho. Nós não estamos ajudando, muito pelo contrário. É quando eu permito que a criança descubra por si só o que ela ainda não dá conta e o que ela dá conta de realizar, é que eu ajudo ela a criar autoconfiança. Porque quando ela tiver realmente as habilidades para fazer isso, para ela esse aprendizado vai ser muito mais prazeroso. Porque ela vai ter a certeza do domínio das suas habilidades, porque ela vai se sentir responsável pelas aquisições das habilidades, não pela ajudinha, pela mãozinha. Ela se sente responsável pela aquisição daquele evento, daquela situação. Vou dar para vocês um outro exemplo usando esse parquinho. Tem um parquinho aqui na cidade onde eu moro que eu sempre levo as crianças. E eles têm aqueles obstáculos suspensos, sabe? De barra. A Alana, o Anthony tem 4 anos, então ele tem tamanho, força para subir nessas barras. A Alana tem 1 ano e 7 meses. Ela aprendeu a andar faz 5 meses. Ela não tem nem força e nem tamanho para subir. Porém, esses tempos atrás eu levei eles, né, há uns meses atrás, e tudo que o Anthony faz, quem é mãe de 2 aí sabe.
Tudo que o mais velho faz, o mais novo vai atrás para fazer. O Anthony foi subir na barra, nesses obstáculos. A Alana foi atrás. Eu estava sentada na grama. Além de eu estudar tudo isso, além de eu saber tudo isso, é claro, eu sou mãe. Na hora, esse ímpeto que eu tô falando pra vocês, ele veio em mim. Eu levantei assim, meio que tipo, vou, não vou. Aí eu lembrei desse psicólogo russo falando sobre isso, porque coincidiu de eu estar estudando sobre isso também. E aí eu falei, eu vou colar a bunda nessa grama. Vou colar aqui e vou ver. Vou ver o que vai acontecer. E eu fiquei ali. Aí ela pôs uma mãozinha na barra. Ficou com as pernas penduradas. Ela não dava conta de alcançar. Ela tentou pôr a outra mão. Ela não tinha força para segurar o próprio corpo. E ela ficou ali tentando. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, ela vai cair. E tudo pedra de cascalho. O parquinho, sabe? E aí eu peguei e falei, tá bom, peraí, deixa eu confiar, dar esse espaço e deixa eu ver se vai acontecer o que esse psicólogo fala. Porque o que ele fala é que a criança, ela mesma percebe e descobre o que ela tem ou não capacidade de fazer. E quando ela percebe que ela ainda não tem as capacidades e as habilidades para realizar uma tarefa, ela mesma se afasta e se redireciona. Então eu fiquei ali, colada a bunda na grama, tipo, cola a bunda na cadeira e fico olhando, entendeu? Colei a bunda na grama e fiquei olhando. Ela tentou 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, ela percebeu que ela não dava conta de subir na barra. Ela simplesmente virou as costas e saiu com aquela bunda cheia de fralda e foi lá pro escorregador, que é onde ela dá conta. E ela ficou escorregando ali. E aí eu falei, caraca, olha isso, realmente, ela mesma percebeu. É claro que todas as vezes que eu for lá, ela vai tentar subir na barra, porque o irmão gosta de ir naquele parquinho só por conta desse negócio. É claro que ela vai tentar todas as vezes. E é claro que vai chegar muito mais rápido do que eu penso. Porque agora ela tá com 1 ano e 7. Acho que até com menos de 2 anos ela já vai dar conta de pôr o pé. Talvez ela não dê conta de subir os outros, mas o primeiro ela vai. É claro que ela vai. E ela mesma vai perceber isso. Só que tem um problema. Quando a gente interfere desse jeito, protegendo a criança, a gente acaba fazendo isso de uma forma meio desencorajadora para a criança. Porque a gente diz coisas para a criança assim, ó, vê se não é. Desce daí. Aí não, você vai cair. E aí você corre lá no ímpeto de tirar a criança, o bebê do negócio, da cadeira, do balcão, da onde ele vai subir, entendeu? Você corre para tirar ele. Você diz, a gente acaba dizendo para ela, você vai cair, não sobe aí não. E eu retiro ela. Eu não permito que ela mesma descubra as habilidades que ela tem ou não. Porque eu acabo desencorajando ela. E sabe o que acontece? Quando eu volto naquele parquinho, quando a criança se depara de novo com aquela situação, ela mesma começa a se desencorajar. Ela mesma começa a duvidar se realmente ela é capaz. Ela começa a olhar para o lado. Me diz se não é isso que acontece quando você fica impedindo o seu filho de fazer uma coisa que você julga que é perigoso. Aí ele não desiste, mas aí ele tenta, só que das próximas vezes que ele tenta, ele fica te olhando, ele fica procurando você com o olho. Olha só, locus de controle externo. Eu estou procurando para ver a aprovação. Se eu posso ou não, se eu dou conta ou não, se eu vou ou não. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês uma coisa. Foi vocês que pariram o filho de vocês. Foi vocês que apresentou o mundo para o filho de vocês. Foi vocês que apresentou o filho de vocês ao pai. Então vocês, mãe, é a personificação da verdade para a criança. Tudo que você fala é verdade para ela. Se ela conhece uma caneta,
Se ela sabe que isso aqui é uma caneta, foi porque você apresentou para ela que isso é uma caneta. E se você fala para ela que ela não dá conta, que ela vai cair, você vai se machucar, não faz isso não. Mas você é teimoso, né? Ela acredita que ela é. Porque tudo que você diz para ela é verdade. Então a gente desencoraja a criança quando a gente tenta proteger ela. E isso, gente, é um conceito que se leva para a vida. Isso se leva para a vida. Tá bom, Li, mas ela pode machucar. A criança pode machucar. Ainda mais com um bebê. Sim, realmente. Naquela situação ali da Alana, que tudo no chão é cascalho, provavelmente ela iria cair e ia se machucar, dar umas boas raladinhas. Com certeza ela ia. Mas vem cá. Eu sei que existe a chance, mas sejam honestas. Não precisam me colocar aqui não, mas sejam honestas. Quais as chances de uma criança cair de um brinquedo, cair de uma cadeira, cair de um sofá e ela se machucar de forma irreversível? Quantas vezes você viu isso acontecer? De verdade. Vocês já se perguntaram por que a criança, quanto mais novinha ela é, mais corajosa ela é, mais ela se arrisca? Já repararam isso? É porque esse ímpeto, essa necessidade de descobrir o que se pode, o que se é capaz de fazer, ele chega junto com as condições físicas e motoras da criança. Então é quando a criança começa a andar que ela percebe que de engatinhar a perninha dela tem força de sustentar o corpo. E aí ela descobre que aquela perninha, além de sustentar o corpo, dá conta de correr mais rápido, meio assim, sem ordem, meio sem equilíbrio, porque o corpo dela não tem. Mas ela descobre que tem. Aí ela descobre que a perna dá conta de saltar. E que a mãozinha dela agora, que sempre passou meses olhando um objeto lá na estante, ela descobre que a mãozinha dela alcança o objeto. Então a criança muito nova, ela tem uma função na vida, que é explorar o ambiente e a si mesma. Descobrir onde ela está, aonde ela acabou de chegar, qual é esse mundo que eu estou, em que eu pertenço e o que o meu corpo é capaz, o que eu dou conta, o que eu não dou conta de fazer. É nessa fase, eu sei que é a fase mais difícil e também é a nossa fase de responsabilidade de dar o limite para qual a criança ainda não consegue. Tudo bem, mas a maioria das vezes em que você socorre e que a gente vai no ímpeto, não é nesse limite de vida ou morte. Não é. A maioria das vezes não é. Vou dar para vocês um outro exemplo. Eu tenho aqui, né, na minha varanda aqui, um balcão de fundo de cozinha assim, e ele é bem alto. Ele tem tipo 1,10 m de altura, mais ou menos assim. E o Anthony sempre sobe nesse balcão, em pé. Ele sobe, fica lá em pé, e ele sobe porque ele quer pular no chão. Olha só, ele começa a criar um diálogo com ele mesmo e comigo. Aí ele fica assim: mãe, eu vou cair? Provavelmente. Porque lógico, né? Tudo tem 50% de chance de acontecer. Ele tem 50% de chance de não cair, como ele não, né, tem 50% de chance de cair. Então, geralmente eu respondo para ele: sim, filho, provavelmente. Aí ele para, pensa, aí ele fala assim pra mim: mãe, mas eu vou machucar? Olha só, eu disse pra ele que provavelmente ele vai cair. Ele não desistiu. Então tá, então se eu vou cair, melhor eu descer daqui. Não. Ele foi lá e ele tentou resolver o problema. Qual é o meu próximo problema? Então tá, eu posso cair, mas se eu cair, será que eu machuco?
Aí eu falei pra ele que dependendo de como ele cair, ele machuca. Às vezes não, mas às vezes sim. Aí ele foi pra terceira questão. Mas vai doer? Eu falei, sim, filho, se você cair, se você machucar, vai doer. E aí ele fala geralmente pra mim assim, mãe, eu tô com medo. E lá em cima do balcão. E eu sempre ajudo ele a fazer um exercício de respiração para que o medo não impeça ele, né? Não controle, não domine ele. Então eu explico isso para ele sempre, mas eu sempre falo para ele o seguinte, isso, gente, desde quando ele tinha uns 2 aninhos, tá? 2, 3 aninhos, acho que menos. Eu sempre explico para ele assim, filho, você pode ficar aí no balcão até o seu medo passar, mas você também pode pular. Provavelmente você vai cair, você vai se machucar e vai doer. Talvez você caia, não se machuque e aí não vai doer. Mas também você pode descer, você pode não pular. Você decide, você escolhe. Sabe quando eu vi o Anthony não pular? Quando eu vi ele desistir? Nunca. Eu nunca vi ele desistir. Eu nunca vi o Anthony não pular. E é porque ele é o super Anthony, como ele fala, né? Que eu mostro pra vocês nos stories que ele fala que ele é o super Anthony. Não. É porque ele é criança. E a criança, ela não desiste. Quem desiste é o adulto. Quem desiste é o adulto por temer e não saber das suas capacidades de realizar as coisas. Quem desiste é o adulto. A criança, ela não desiste. Faz sentido? A gente tem que ter em mente que o aprendizado, ele é adquirido não somente através das experiências positivas, mas principalmente das negativas. Se eu perguntar para você assim, quais foram os maiores ensinamentos, né, que você teve durante a sua vida, em que momentos foi? A primeira coisa que passa na sua cabeça, com certeza, foi algum desafio. Foi algum momento negativo, porque é quando a gente mais aprende. Então, por que a gente fica tentando fazer a criança não cair, não se machucar, não calçar os calçados e os sapatos errado, não enxaguar direito o cabelo? Por que eu fico tentando só permitir que ela faça quando ela já tiver a idade e as habilidades para fazer as coisas de forma perfeita, sem muito estrago, sem muitos danos? E as habilidades? Se conquista como? Não é fazendo? Não é treinando? Não é caindo todo dia? Não é errando? Quando você dá aqueles brinquedos para a criança que tem aquelas peças de encaixar em forma círculo, quadrado, retângulo, observa um bebê fazendo aquilo. Ele vai tentando encaixar. Aí ele viu que não dá certo, ele vai para a próxima. Aí ele vai tentando encaixar e ele vai. Até que ele acha o quadrado e ele encaixa. Ele encaixou. Quando ele encaixa, a próxima vez que ele vai brincar com o mesmo objeto, ele já cata o quadrado e põe lá. Mas ele precisou tentar várias vezes. Ele precisou buscar várias formas de encontrar, resolver um problema. Meios para resolver um problema por ele mesmo. Isso quando a gente não cata esse objeto e vai lá e coloca para a criança. A gente mostra para a criança onde é, né? Trazendo mais para algumas situações para vocês do dia a dia, eu posso sim permitir que o meu filho calce os sapatos errados, igual eu mostrei ontem para vocês. Porque a criança mesmo... Você já viu algum adulto sair na rua com calçado trocado? Eu nunca vi. Entendeu? Nenhuma criança. Meu pai não deixa porque ela mesma não vai sair. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento, muito rápido até, em que ela vai começar a calçar e olhar, porque a criança ela aprende olhando, né? Então ela olha nos pés das outras pessoas.
E ela sente um incômodo quando o calçado está errado. Ela vai começar a sentir, eu não preciso falar. Então eu posso sim permitir que o meu filho calce os calçados errados. E se ele me perguntar, mãe, tá errado? Em vez de você falar, tá errado, vira para ele e pergunta, filho, o que você acha? Olha você. Vai no espelho olhar. Se a roupa tá do lado avesso, deixa que a criança perceba, ela vai perceber que tem algo errado. Eu posso permitir que ele tente me ajudar nos afazeres de casa, até que realmente ele possa fazer com as habilidades de uma forma, né, legal, assim, perfeita, né? Porque a hora que ele precisar de verdade da minha ajuda, a criança pede. Só que observa, enquanto a criança tá tentando, ela não pede, ela fica irritada. Ela entra num estado emocional de birra muito grande, porque a falta de habilidade é um dos motivos de birra emocional. Só que ela não pede ajuda. Enquanto ela tá tentando, mas chega a hora que ela pede ajuda, porque ela reconhece que chegou no limite dela e que ela precisa desse auxílio. Deixe que ela mesma descubra isso, porque é no desenvolvimento das suas habilidades e que ela vai conseguir ver as coisas. Permita que ele te ajude a bater os ovos na hora de você fazer omelete, que ele coloque o suco, né, no copo. Vai derramar? Vai fazer bagunça? Provavelmente. Provavelmente vai sujar. E aí você vai ensinar duas coisas. O limpar o que sujou. Deixa ele limpar do jeito dele. Vai ficar bem feito? Não vai. Mas o que importa? O que importa é que quando ele tiver as capacidades de fazer aquilo de forma perfeita, né, melhor, ele vai ficar com prazer por ele mesmo, de ter aprendido no momento certo e não de ter desistido. Se eu não permito que o meu filho se vista sozinho, se eu não permito que ele escolha suas próprias roupas, se eu espero ele chegar lá com 6, 7 anos para que ele comece a arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, guardar a sua roupa, dobrar a sua roupa, tomar banho sozinho, escovar dente sozinho. Você acha mesmo? Você acha mesmo que quando ele chegar a ter essas habilidades físicas e motoras, quando ele estiver lá na casa dos seus 7 anos, 10 anos, que aí é quando você precisa que ele ajude? Você acha mesmo que vai virar uma chavinha no cérebro dele e aí ele vai passar a acreditar que ele é capaz de fazer? Que ele é capaz de realizar? O que vocês acham? Ele não vai. Sabe por quê? Porque se eu não acredito que eu sou capaz de realizar algo sozinho, desde as minhas habilidades mais simples, como cuidar de mim, você acha mesmo que o seu filho vai acreditar que ele é capaz de resolver os próprios problemas? Que ele vai dar conta de fazer escolhas na vida adulta, já que ele não é capaz de escolher a própria roupa hoje? Você acha mesmo? Você acha que ele vai ter autoestima de acreditar que ele é capaz? Até mesmo agora na infância, ele vai acreditar que ele é capaz de resolver os problemas lá na escola? Os conflitos que acontecem? Não é fazendo pela criança, porque ou eu não tô com tempo, ou eu tô sem paciência, ou é porque eu não acho que ele vai dar conta. Não é fazendo pela criança que eu vou estar desenvolvendo essas habilidades. Tá bom, então. Então tá, Li. Eu vou ensinar, ok? Eu vou ensinar agora. Eu ensino, Lid. Você precisa ver, todo dia eu ensino. Deixa eu te falar um negócio. Se você ensina corrigindo o seu filho tudo que ele faz de errado, o tempo todo,
você não vai estar ajudando ele a desenvolver essas habilidades. A gente só ajuda a criança a desenvolver essas habilidades quando eu aceito o processo de evolução dela. Quando eu aceito o processo de evolução dela. Quando eu aceito que ela vista o calçado errado e ela mesma descubra. Quando eu corrijo o tempo todo essa criança, o que vocês acham que vocês estão ensinando? Quando eu corrijo o tempo todo essa criança, o que você acha que ela está pensando? Não adianta. Eu nunca vou corresponder ao que a minha mãe e meu pai pedem. Eu não dou conta mesmo. Eu nunca dou conta de fazer certo mesmo. Eu não acerto mesmo. Eu não dou conta, não adianta. Quer saber? Acho que eu não vou nem fazer essa tarefa aqui. Ah, não, eu não dou conta de fazer isso, não. Eu não dou conta de fazer nada. Eu faço tudo errado. Eu comentei com vocês que essa live, de certa forma, né, me levaria... É um tema muito delicado para mim, né? Me levaria para minha infância, me levaria para os meus traumas, para as minhas feridas. Escrever, editar o roteiro dessa live é algo que mexeria muito comigo, né? Porque eu sabia que no final das contas, trazer para esse final agora, que é o quê? Esse outro extremo da balança, sabe? Uma coisa é eu proteger, eu esperar a criança ter habilidade e eu faço tudo por ela. Outra coisa é eu querer ensinar a criança exigindo dela o que ela não é capaz de fazer. E corrigindo ela. Esse outro extremo da balança, eu prejudico tanto quanto a autoestima dela. Eu tava, né, assim, acho que foi ontem. Tava bem ansiosa com essa live, sabe? Tava emocionalmente bem ansiosa. E eu até mandei uma mensagem pra Sabrina, que quem sabe que é minha terapeuta, falando pra ela o quanto eu tava muito nervosa com essa live. E aí ela me perguntou assim se isso não tinha a ver com o tema da live e com a minha autocobrança e exigência de excelência das coisas, de querer fazer as coisas certas. E aí eu vou trazer para vocês um breve relato sobre isso, sabe? Sobre esse outro pedaço da balança. Não sei se vocês, quem tá aqui agora ao vivo, vai assistir essa live depois, né? Mas já assistiu eu falando sobre a minha história. Eu fui criada pela minha avó, né? E desde muito novinha, assim, eu lembro de 5 anos de idade. A minha avó colocar tijolos, assim, na beira da pia e do tanque, do fogão, pra gente subir, eu e a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, de 1 ano e meio. Então, eu com 5, ela deve com 6, mais ou menos, 7... a gente tinha que subir nesses tijolos para alcançar o fogão, mas não era para aprender, era para fazer. E a gente, desde muito cedo, porque a minha avó, ela era costureira, então ela sentava na máquina de costura 6 horas da manhã e ela levantava ali 8 da noite. Então, quem dava conta de lavar, cozinhar, passar, limpar a casa, lavar banheiro, lavar roupa, nós morávamos com um tio que tinha necessidades especiais, que era o filho da minha avó, então a gente dava banho nele, a gente trocava de roupa dele. Isso com 8 anos, 10 anos, a gente já cuidava, a gente tinha afazeres de casa, de dona de casa que eu tenho hoje, que você tem hoje, né? E a minha avó, ela sempre exigiu muito o fazer bem feito e o fazer certo. Eu me lembro de situações, né, assim, 2 situações que me marcam um pouco. Uma não me prejudicou em nada não gostar de fazer, mas a outra, assim, eu me lembro dela tacar uma panela de arroz na parede, porque o arroz tinha saído papado, né? Pra grudar na parede, a gente vê que tava mal feito. E eu lembro, assim, da gente, uma vez, a gente morava numa casa muito grandona. Antigamente existiam umas casas grandonas, né? A gente morava no Mato Grosso e tinha uma casa muito grande, que tinha um terreno do lado,
que era terra vermelha, e o varal ficava ali na terra vermelha. E eu lembro que eu e a minha irmã passamos a manhã inteira lavando roupa, enxaguando roupa, porque não existia máquina de lavar. E aí a gente encheu aqueles varaus ali, né, de roupa. E eu lembro que a gente tinha que avisar quando a gente acabasse a tarefa, sabe? De limpar, de fazer, tinha que chamar ela, porque ela ia conferir. E aí eu lembro, né, de ela passar cheirando a roupa, sabe? Cada roupa que ela pegava no varal, ela cheirava para ver se a roupa tava cheirando sabão, né? E conforme ela ia vendo que a roupa tinha ficado com cheiro de sabão, ela ia tirando o prendedorzinho da roupa e a roupa ia caindo naquela terra vermelha, gente. Então, era um nível de exigência do fazer perfeito e o sentimento, a sensação que ficava era que eu nunca ia dar conta de corresponder às expectativas, não importasse o que eu fizesse, porque eu nunca dava conta. E de fato eu não dava conta, porque eu era só uma criança. De fato eu não dava conta. Eu tinha 7 anos, eu jamais ia dar conta de lavar uma roupa igual um adulto. Olha, eu falei que não ia chorar. Jamais eu ia dar conta. De fato eu não dava conta. Então o sentimento de não dar conta, de não realizar, era muito grande. E até hoje é. Claro que hoje eu sei que a gente dava conta, porque se ela ficava na máquina de costura para trazer comida, quem é que dava conta de gerenciar a casa toda? Eu e a minha irmã com 8 anos. Então é claro que a gente dava conta. Com perfeição? Não. Mas a gente dava conta. Dentro das nossas habilidades, a gente dava conta. E hoje eu tenho que acolher a minha criança em dizer para ela que ela não precisa dar conta. Ela está aprendendo. Ontem eu fiquei assim, eu não preciso fazer a live perfeita porque eu estou aprendendo. Isso não precisa sair perfeito. Eu não tenho que dar conta. Eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. E hoje eu tenho que aprender a buscar, encontrar esse locus de controle interno dentro de mim. Eu tenho que aprender a olhar e olhar e falar assim, aonde está o poder de realizar? Dentro de mim. E não no que o outro diz que eu dou conta e o que eu sou não capaz. Então, se eu falo assim que se eu puder, de tudo que eu puder ensinar aqui para vocês, ou se eu puder ensinar para o meu filho, de eu desenvolver nele o senso de capacidade de acreditar nele mesmo, já tá valendo muito, sabe? De eu poder fazer com que ele não tenha vergonha dos próprios erros, que ele não desacredite na bondade no ser humano que ele pode ser por ele não dar conta de realizar algo, já vale tudo que eu estudo, tudo que eu faço. Se ele aprender a confiar na própria essência dele, se ele aprender a confiar nele, se ele encontrar dentro dele o senso de felicidade e não dele buscar felicidade na aprovação do outro. Para quem não começou essa live, né, no início, eu coloquei uma música do Almir Sater, né? E o que eu queria trazer para vocês nessa live é essa percepção da autonomia, não de estar relacionada às questões motoras da criança, dela dar conta de fazer uma coisa ou não, do meu filho me ajudar ou não, dele guardar os brinquedos ou não. Eu estou querendo trazer para vocês esse olhar, que eu sei que é muito difícil da gente falar isso daqui, dessa autonomia no senso interno da criança,
de acreditar que ela é capaz de governar-se pelos próprios meios, que está relacionada à formação da personalidade da criança, que está relacionada à autoestima e à autoconfiança da criança, à autossuficiência. Eu me sinto, eu sei que eu sou capaz. E é o que a música, né, que eu coloquei. Então, tô aqui, gente, né, de maneira nenhuma criticando quem faz isso, criticando a minha avó que teve essa criação. Não, porque não é as pessoas, não é você, não sou eu, não é a minha avó, não é, é a cultura que foi inserida em nós, essa cultura. O que eu tô tentando trazer de olhar é um olhar diferente para essa cultura, para a gente mudar e dar espaço e confiar que cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. É sobre isso, sabe? A autonomia é sobre isso. É sobre esse dom que está dentro da criança. Toda criança tem isso. Toda criança nasce com isso. É só você olhar um bebezinho que você vai ver que ela tem isso. É a gente que vai tentando pôr dentro dela aquilo que a gente acha que está certo. E ela se perde de quem ela realmente é. Era isso. Eu não li aqui os comentários, porque eu acho que eu vou ler os comentários, eu vou chorar mais ainda, né? Mas eu vou ler aqui, ó. Falei pra mim 1000 vezes agora de tarde, eu não vou chorar. Deixa eu ver aqui. Ai, vocês que são lindas, vocês que são demais. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, viu? Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Ai, vocês têm alguma dúvida, gente? Eu nem sei se já deu. Ó, vai dar uma hora certinha. Vocês querem perguntar alguma coisa pra gente aproveitar? Eu gostaria que vocês colocassem, vocês que ficaram aqui, se você assistiu no replay, que vocês colocassem os insights que vocês tiveram dessa aula de hoje, dessa live aula, porque foi quase uma aula. Os insights que vocês tiveram, que vocês aprenderam, os olhares novos que vocês tiveram. Coloquem nos comentários dessa live pra gente trocar partilhar isso. Ai, pode chorar. Ai, Raquel, realmente tem que chorar mesmo, né? Chorar purifica a alma, mas a gente aprende muito pelo chão. A nossa infância é o chão que a gente vai percorrer a vida toda. E a gente aprende com isso o tempo todo. Quando a gente se torna mães ou pais, muito mais, muito mais. Gente, é isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Deixem os comentários lá dos insights de vocês. Dúvida, eu também vou responder lá nos comentários, tá bom? E gratidão por vocês estarem aqui comigo nessa live hoje, acompanhando. Muita, muita gratidão. Ai, Mariana, minha relação com meu filho melhorou muito depois que eu comecei a te seguir. Gratidão, querida. Fico muito feliz por isso. Beijos, fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.